Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é irmã Maria Aparecida, estou aqui nessa manhã abençoada que se inicia de segunda-feira, para honra e glória do Senhor. Já estou melhor, né? Graças a Deus, o Senhor é bom em todos os momentos da nossa vida. Estou aqui para deixar uma palavra do Senhor às nossas vidas, aos nossos corações, né? Vamos nos ungir então, para que o Senhor venha nos guardar, nos fortalecer. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos, guarda minha boca, guarda minha língua, guarda minha garganta, guarda o meu coração. Guarde todas as coisas que procede, que vem do Senhor, não da minha vontade. Que seja feita a vontade de papai. Guarda, Senhor, todos os órgãos que há no meu corpo, porque pertence ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia, né? Irmãos, vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vamos adorar o Senhor, né? Glórias a Deus, aleluia. Eu louvava muito esse louvor na minha caminhada. E quero dizer também a vocês que o Senhor se faz presente nos louvores, né? Nós temos que adorar o Senhor, né? Irmãos, quando eu comecei a minha caminhada, eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu era nervosa, eu era soberba, eu era, né? E o Senhor reconstituiu a minha vida, né? Mas eu tinha uma qualidade que o Senhor via em mim, a humildade, né? Eu nunca perdi a humildade, ela sempre andou comigo, mesmo que eu ainda não era transformada, né? Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Glórias a Deus, aleluia. Esse louvor é da Heloísa Rosa. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus de poder e glória. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, esse lugar é no Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos
sonhos não se abordam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Oh, aleluia! Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Oh, aleluia! Este lugar está em nós, é no Senhor, irmãos. Não podemos olhar para os lados. Jesus é para frente. Jesus és tudo que eu preciso. Jesus és tudo que eu preciso. Jesus és tudo que eu preciso. Jesus. Nós precisamos do Senhor. Sem Jesus nós não somos nada. Nós não podemos nada. Nós não chegamos a lugar nenhum. Nós precisamos todo o tempo de Jesus. De ti eu preciso. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Eu louvei muito esse louvor, né, nas igrejas, porque nós precisamos de Jesus. Sem Jesus, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem Jesus, nós somos vazios. Nós somos como uma folha seca jogada ao vento. Nós precisamos do Senhor em nossa vida, né? E o Senhor é bom, irmãos, em todos os momentos. A cada amanhecer se renova as esperanças na nossa vida. Às vezes, irmãos, nós se perdemos à beira do caminho. Só que o Senhor quer nos resgatar toda manhã. E depende de nós querermos estar buscando a presença do Senhor para a nossa vida, né? Irmãos, vamos entrar na palavra do Senhor. A palavra veio abençoada para a honra e glória do Senhor. Quero dar um bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que estão aí na live acompanhando a palavra do Senhor nessa manhã. Que Deus venha abençoar a tua vida, né? Que Deus venha almejar aquilo que o teu coração tem desejo. Que o Senhor possa, né, cumprir na sua vida as promessas no tempo certo e na hora certa na sua vida. Hoje nós vamos falar muito, né, sobre esse salmo de número 102, né? Ele vem falar, esse salmo de número 122, ele vem falar conosco, irmãos, sobre o que? A sua grande aflição. O salmista recorre a Deus para que estabeleça o seu povo e o conduz à sua terra, né? Então o salmista fazia uma oração, né? Olha aqui, a oração do aflito, vendo ser desfalecido e derramando a sua queixa perante a face do Senhor. Irmão, há muitos que murmuram, há muitos que falam, mas não falam para o Senhor, que é a pessoa certa que nós temos que orar, que nós temos que falar, né? Nós não estamos livres, irmãos, de passar aqui na terra
a Bíblia fala que nós não estamos livres, né? Mas tenha bom ânimo, o Senhor venceu, nós também vamos vencer, né? O Senhor não deu uma promessa para nós que tudo seria fácil, não, né? Vamos ler aqui, o Senhor ouve a minha oração, cheguei a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim o teu ouvido no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumo e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco, como erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam a minha pele, em verdade, do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Velo seu como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Olha aqui que Davi falava ao Senhor, né? Os meus inimigos me afrontam todos os dias com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Perdão, eu estou lendo lá em cima, não é não. Se aqui é o 8, aqui é o 9. Perdão, eu li errado. Então, como pardal solitário no telhado, os meus inimigos me afrontam como todo dia, os que contra mim se enfureceram e me amaldiçoam. Pois tenho comido cinzas como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levastes e me arremessastes. Os dias são como a sombra que declina como erva, me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerá para sempre. Tu, Senhor, permanecerá para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Glórias a Deus, aleluia. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras, e se compadece do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar Sião, na sua glória se manifestar, e atender a oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. Isso se escreverá para a geração futura. E o povo que se criar louvará ao Senhor, porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos todos se congregarem, e os reinos para servirem ao Senhor, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Glórias a Deus, aleluia. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos, e eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como um vestido envelhecerão, como uma roupa os mudarás, envelhecerão, como uma roupa os mudará, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, a sua descendência ficará firmada perante a ti. Essa palavra aqui é muito forte, mãe,
Porque diz também que os filhos permanecerá e as suas descendências ficará firmado perante ti. Glórias a Deus, aleluia, né? E eu fiz um resumo dessa palavra de hoje para a gente estudar também, né? Que o Salmo 102 nos diz que na sua grande aflição recorre a quem? A Deus, para estabelecer o seu povo e o conduzir à sua terra. Irmãos, nós temos que orar sim, mas nós não temos que orar de uma forma egoísta, pensando em nós, só no que o Senhor vai fazer para nós. Você sabe qual que é a bênção da verdadeira oração? É aquela que você disponibiliza para orar pelos outros. Minha irmã Maria Aparecida, missionária, como que eu vou orar pelos outros se a minha vida está desse jeito? Não, você vai orar pelos outros. Você vai orar pelas nações, você vai orar pelo Brasil, você vai orar pela guerra que está tendo lá, você vai orar por todos. A sua oração tem que ser um todo. Ela não é uma oração egoísta. Porque quando Davi estava aflito, ele não estava pedindo só para ele. Ele estava pedindo pelo povo. A gente lê a Bíblia todo dia, conhece a palavra de Deus e a gente não sabe conduzi-la. A oração, ela não tem sentido se ela for feita amando o seu só. Deus não vai abranger uma bênção somente para abençoar você. Ele vai abranger uma bênção para abençoar uma casa toda, uma família toda, um povo todo, uma geração toda. E isso é o propósito de Deus aqui nessa terra. Entendeu? Não a nossa oração egoísta de ir lá na igreja orar para quê? Só por nós, né? Para nossa salvação, só por nós. Para nós adquirir alguma coisa só por nós estamos errados. A oração não é assim feita, né? Por isso que fala para o seu povo e conduz a sua terra. A oração do aflito vendo ser desfalecido, derramando a sua queixa perante a face do Senhor. Então ali ele estava triste, abatido. Irmãos, é normal, mas ele foi falar para quem? Para Deus. Ele não saiu aí reclamando, murmurando, chorando, xingando. Não, ele foi falar para Deus. O Salmo 102 é um salmo de lamento. É um salmo de lamentação. Onde o salmista expressa a sua angústia e sofrimento a Deus, buscando consolo e ajuda. Ele descreve a sua dor física e emocional. Olha que palavra forte, irmãos. A dor não só física, como emocional. E ele vai falar para quem? Para Deus. Ele não vai deixar o demônio consumir a mente dele com a dor emocional. Ele vai falar para Deus, né? Ele teve a dor física, que é do corpo, e teve a dor emocional. Muitas vezes nós estamos tendo dor aí física, e a gente, né, tem que falar para Deus. Emocional, nós temos que falar para Deus. Física, emocional, a de seus inimigos, por causa dos inimigos. Mas tanto expressa a esperança na fidelidade e eternidade de Deus. Mesmo na dor, mesmo na aflição, mesmo na dor física e emocional, ele tinha a tua fidelidade com Deus. Aonde está a nossa fidelidade com Deus? Nós temos que ser fiel em qualquer situação. O lamento e súplica. O salmista clama a Deus em meio à aflição, pedindo que ele ouça a oração e não esconda o seu rosto. Então, muitas vezes nós temos que pedir para Deus, para ouvir nossa oração e não esconder o rosto de nós. E na angústia e na dor, ele descreve a sua condição física e emocional, comparando-se a objetos em decomposição ou animais solitários. Ele fazia uma comparação, irmãos, né? Mas Deus não esqueceu ele. Mas ele fazia uma comparação aqui, né? O desprezo e a zombaria. Às vezes nós estamos vivendo isso, né? O desprezo e a zombaria. O salmista relata a
hostilidade de seus inimigos e a sensação. Muitas vezes nós estamos passando isso, mas é do inimigo. De abandono por parte de Deus. O inimigo vai falar: cadê seu Deus? Onde está seu Deus? Você vai falar: ele está onde sempre esteve, cuidando de nós, cuidando de mim, cuidando da igreja, cuidando da nossa casa. Você vai responder isso. A fidelidade e eternidade de Sião. Ele expressa a esperança de que Deus restaurará Sião e Jerusalém e mostrará a sua glória a todas as nações. Então, quando o Senhor vem para restaurar, irmãos, é bênção, hein? Como restaurou Jerusalém. É bênção. O Senhor primeiro vai cuidar, tratar, né? Aí ele restaura por inteiro, né? E a restauração do Senhor é linda, né? É abençoada. O Salmo 102 é um convite à reflexão. Vamos refletir nesse salmo sobre a natureza de Deus e a importância de buscar o Senhor em momentos de dificuldade, reconhecendo a sua soberania e poder. Quem tem mais poder que Deus? Ninguém. O Senhor tem a soberania e o poder de mudar todas as coisas e colocar tudo no seu devido lugar. Ele tem o poder de restaurar. Primeiro eu falo de libertar, depois eu falo de curar, depois eu falo de restaurar, né? E ele tem o poder de que? Restituir tudo novo. O Senhor tem poder. Basta o quê? Que nós cremos e confiamos no Senhor e deleitamos no Senhor a nossa vida totalmente, né? Para nós reconhecendo a sua sabedoria e poder, né? Soberania e poder. Aí eu fui buscar uma palavra que eu iniciei lá no final e ontem o Espírito Santo estava falando muito comigo sobre humildade. Às vezes o Espírito Santo vem nos lembrar de muitas coisas que acontecem ao decorrer do tempo da nossa vida e ele vem falar conosco também. Lá em Mateus 11, ele vem falar conosco sobre o quê? A humildade. Porque Davi, ele prostrava ao Senhor e esse salmo é um salmo de lamento. Por quê? Porque ele tinha humildade. Ele tinha que diminuir para que o Senhor crescesse na vida dele, não é verdade? Por isso ele expressava assim, essa dor, esse lamento, essa dor física e emocional ao Senhor. Por isso, né? Ele não se sentia forte nem superior a ninguém. Ele não se sentia poderoso, não. Ele se sentia humano, mas que precisava de Deus para ser guiado, como nós, né? Então, irmãos, eu quero ler em Mateus 11, 29, para ver aonde nós estamos errando, aonde nós estamos colocando a nossa força e em certa liderança, em qualquer situação, e fazendo do nosso jeito, não do jeito que Deus quer, né? Vamos ler lá em Mateus 11, 29, vamos ver aqui. 26, 27, vamos ver aqui, 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Aqui ele está dando um exemplo, né? Ele está dando um exemplo muito forte que ele está falando conosco nessa manhã. E eu fiz esse resumo para que a gente também possa entender. Um versículo sobre humildade. Mateus 11, 29. Né? Mateus 11, 29. Ele fala, ele vai abordar aqui conosco. Ele vai abordar aqui conosco. E eu não li o versículo, eu li Mateus 12, 29. Mas também vale, que o Espírito Santo vai conduzindo. Vamos ler aqui no 11, 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O 28, o 29. Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então tem uma diferença aí, né, irmãos? Né? Tem uma diferença aí, não é verdade? E eu tinha lido o 12, 29, né? Que fala esse aqui fala que se sua casa estiver vazia, vai entrar, né? Se não tiver a presença de Deus, né? Isso aí é outra coisa, mas tudo bem, eu acabei lendo. Então, no Mateus 11, eu li 28 e o 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Tem alguma coisa dentro da sua casa? Está acontecendo alguma coisa, né? Cuidado, que o Espírito Santo diz que a gente tem que ver porque ali está sendo saqueado, ali está tendo alguma prejudicação, por quê? Há brechas que tem que ser fechadas, né? E vamos aqui, que eu fiz o resumo. O Espírito Santo faz assim comigo, irmãos, nos versículos. Um versículo sobre a humildade, Mateus 11, 29, onde Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sois manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Além disso, vamos lá em Provérbios de número 15, 33 também. Ele está lá próximo Salmo, né? Vamos lá em Provérbios aqui, 15, e 33, vamos ver? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria diante da honra. Vai o quê? A humildade. Não tem como ter honra sem humildade. Aprendei, onde Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Descanso para vossas almas. Além disso, Provérbios 15, 33, afirma, a humildade procede honra. Eita, glórias a Deus, aleluia, né? Então, se tiver soberba, tiver arrogância de que eu tomo o lugar de Deus, eu sei tudo, não tem honra de Deus nisso, né? A gente tem que pensar, né? Aonde nós estamos deixando brecha, aonde a palavra de Deus diz, fala conosco todo dia e nós não estamos entendendo. Que o agir tem que ser de Deus, não nosso. A humildade na Bíblia não é vista como fraqueza, mas como uma virtude que leva a sabedoria, honrará e a graça de Deus. É como um convite a aprender com Jesus e a reconhecer nossa dependência de Deus. Quando nós reconhecemos que somos dependentes de Deus, nós temos essa humildade, irmãos. Nós não dependemos do homem e nem do que vimos, porque se nós acharmos que é aquilo que nós estamos vendo, a palavra do Senhor fala da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não vimos, mas cremos e confiamos no Senhor. Não é verdade? Ela é o firme fundamento, né? E aí, hoje a palavra veio nos moldando, nos falando. Quando ela veio lá em Salmos de número 102, ela está fazendo um convite para nós refletir sobre a natureza de Deus e a importância de buscar o Senhor.
nos momentos da dificuldade e reconhecendo a sua soberania e poder. Como está esse desespero hoje? Por quê? Porque o homem quer fazer da sua maneira, né? Infelizmente, nós estamos vivendo os tempos de distorção, de todas as coisas são distorcidas, né? Inclusive a palavra de Deus estão distorcendo e dizendo que é assim mesmo, que é assim, é desse jeito. Não, irmãos, não é não. É do jeito que Deus quer, né? A palavra vem falando muito conosco, igual falou ontem. Eu li lá em João, só que eu passei de áudio. Eu continuo lendo a palavra de Deus, só que eu passei de áudio, então eu não gravei live. Eu estava muito gripada, eu peço perdão aos irmãos. A mesma palavra que eu passei ontem, que fala lá em João 8, 32, João 8, eu falei João 8, 31, 32, né? A declaração completa de Jesus, né? Em João 8, 31, 32, é de ser permanecendo na minha palavra verdadeiramente. Verdadeiramente sereis meus discípulos e reconheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz isso aos judeus que nele creram. Então, irmãos, nós temos que conhecer a verdade, colocar uma ação, né? O que João 8, 44 também diz: vós tendes por pai o diabo e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, né? Então, quem nós estamos seguindo, né? Em João 8,32, ele nos ensina que vivemos um tempo em que a verdade tem sido distorcida. Para o quê? Para se encaixar nos desejos humanos. O mundo prega que cada um tem assim, cada um tem a sua verdade. Eu até abreviei isso aqui. E que tudo é o quê? Tudo é relativo. Mas Jesus nos ensina algo diferente. Jesus nos ensina. A verdade não é uma opinião, não é flexível e não muda para agradar ninguém. A verdade é o Senhor mesmo. Glórias a Deus, aleluia, né? Aí eu busquei também lá em João 3,30. Ele convém crescer para a mim diminuir. Aquele que vem de cima está sobre todos, e aquele que vem dos céus está sobre todos. E aquilo que viu ou ouviu, isso testifica, e ninguém acerta o seu testemunho, que ninguém aceita, perdão, o seu testemunho, né? Tá lá em João 3,30, vamos lá, que aí a gente lê melhor, porque eu escrevi aqui, João 3,30, eu até abreviei aqui, ó, já ficou aqui, ó. O Senhor falou rapidão. É necessário que aquele que cresça, que eu diminua. É necessário que o Senhor cresça em mim e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem dos céus é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Oh, glória a Deus, aleluia. Aquele que aceitou os seus testemunhos, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Oh, glória a Deus. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou
nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verás a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ontem essa palavra foi muito forte, irmãos. E eu passei ela lá no áudio, que foi muito forte. Aí eu passei também em Provérbios, né? 16, 18, está escrito: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. E é isso, né? E é isso, se nós não pararmos para ler a palavra, o homem está crescendo muito. O homem está crescendo demais e tá aparecendo demais e está esquecendo que quem tem que crescer em nós é Deus. Não é nós, não. É Deus que tem que crescer em nós, né? E o que acontece? A palavra está dizendo que sem a humildade não procede honra. Não procede honra. E onde você passa, você vai destruir, porque você vai ver aquele cantor, vou dar um exemplo, aquele cantor, você vai ver ele cantando. Você não vai ver o Espírito Santo nele. Então você vai ver ele cantando. É só perfeição. Irmão, isso não é de Deus, não. Porque nós não somos perfeitos. É o poder do Senhor que nos aperfeiçoa para fazer a vontade do nosso Pai. Não é nós, não. Nós somos falho, fraco, pecador. É bíblico, está na Bíblia. É o Senhor que nos conduz. Entendeu? Então nós temos que ver. Não podemos aceitar testemunhos falsos, né? Coisas erradas. Não. Né? E a palavra está falando muito conosco sobre isso. Que esse é o tempo. Né? É o tempo de nós fazer como Davi. Vamos lá, boca no pó. E orar, suplicar e falar com Deus, lamentar. Né? Não é uma disputa, não. Ai, muitas coisas erradas. Ai, muitas coisas que é uma disputa. Não é uma disputa, não. As coisas de Deus não tem disputa, não tem contenda, não tem confusão. Né? O Senhor fala que nos deu um espírito de mansidão. Falou aqui na palavra, um espírito de mansidão. Né? Falou aqui em Mateus 11, 29, onde Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Então nós estamos levando, né, o jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para vossas almas. Né? Além disso, Provérbios 15:33 afirma: a humildade procede à honra. Então Davi foi humilde. Ele foi lá falar com o Senhor. Ele não agrediu ninguém. Ele não ofendeu ninguém para saciar o ego dele. Ele não se sentiu melhor, né? Nós só precisamos fazer uma reflexão. Aonde nós estamos errando? Aonde nossa casa está vazia, está sem Deus? Aonde tem brecha, né? E fechar todas as brechas. Vamos fazer uma nova aliança com Deus, né? Vamos clamar ao Senhor: Senhor, cuida da minha casa. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida, né? Cura, Senhor, as feridas. Sara, Senhor, né? Desce lá, igual aquele louvor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer como Naamã sobre as águas do meu ser. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra em nome de Jesus. Esses 2 dias que eu estive aí, muito gripada, sem voz, ainda consegui gravar áudio, né? Eu gravei, mas Deus estava no controle de todas as coisas, né? Eu falei lá em Isaías também, no outro dia eu falei em Isaías 49, mas Deus está no controle, irmãos, de todas as coisas. É só confiar, né? Vigia. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo um tempo que nós temos que vigiar. E para nós conseguirmos
essa fúria do inimigo aí que se levanta de todas as formas, nós vamos ter a presença de Deus, né? Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Então vamos buscar o Senhor, né? Amém? Glórias a Deus. Eu deixo essa palavra em nome de Jesus. A palavra do Senhor veio hoje em Salmos de número 102, que vai até o 28. Eu li no Provérbios também, Provérbios de número 15, 33. Eu voltei um pouquinho para trás na palavra de ontem, que eu li em João 31, 32. Aí eu li em João 44, né? E eu li em João também 3:30. Glórias a Deus, aleluia, né? Glórias a Deus, aleluia. Eu gosto muito de gravar a live, porque a live foi o que o Senhor me capacitou para fazer, né? E às vezes, assim mesmo, eu ainda gravo áudio. Há muitos que precisam ouvir a palavra do Senhor. Há muitos, né? Então eu não faço só para mim, porque primeiramente a palavra vem para mim, para depois para outras pessoas. Então eu tenho que continuar. Amém? Glórias a Deus, fazendo a vontade de papai, né? Eu desejo a todos, né, uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, com propósito, né? Com mansidão no coração, com paz, com humildade, né? O controle é do Senhor, né? Nós estamos aqui na terra, só que o controle dessa terra é do Senhor. Vamos orar então para entregar nossa semana para papai, né? Vamos com o nosso verdadeiro e que é a palavra de Deus. Não há outra fora disso, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã de segunda-feira que se inicia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Como Davi, que orava na sua aflição, na sua dor emocional, ele orava, ele entregava ao Senhor, que ele era um homem, né? Não pelas fraquezas, mas ele era um homem que dependia do Senhor, como nós dependemos do Senhor. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade sobre a nossa vida, a nossa casa. Nos posicione, Senhor, para não aceitar mentiras, que é a mentira de Satanás, para nós consultarmos a palavra do Senhor, para nós estarmos forjados, né? Porque o Senhor vai forjar nossos caminhos, o Senhor vai cuidar de nós, porque a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor corta mais do que uma espada afiada. Ela tem poder para entrar. Pode-se passar todas as coisas, mas a tua palavra não passará, está aqui na Bíblia. Nos ajude, Senhor, a nos posicionar. Não teremos medo, porque seremos igual Davi. Vamos prostrar e orar. Nos ajude, Senhor, a sermos melhor. Não melhor do que os outros, mas melhor para nós mesmos. Nos ajude, Senhor, a ter amor pelo próximo. Nos ajude a colocar no lugar do outro. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade sobre essa terra. Nos ajude a orar, a clamar, não só pelos nossos interesses e a nossa vontade, mas por todos que precisam conhecer o amor do Senhor, para que todos venham alcançar a salvação, a cura, a libertação, a restauração, o renovo. Nos ajude, Senhor. Só o Senhor pode nos ajudar. Nós somos dependentes do Senhor. Olhai, Senhor, por esses países que estão em guerra. Só o Senhor pode parar essa guerra, a hora que o Senhor cessar essa guerra. Olhai, Senhor, por esses que choram, que estão oprimidos, esses que estão nos hospitais, doentes do corpo e da alma. E só o Senhor pode dar a cura e a libertação. Olhai, Senhor, por
todos, Senhor, os abrigos dos idosos, as crianças, as mulheres que estão sendo violentadas. Orai, orai sem cessar, orai na sua casa, não só na igreja, orai. Ei, Senhor, estamos clamando ao Senhor, olhe por nós, Senhor. Oh, aleluia, olhe por nós, Senhor, porque sem o Senhor nós não chegamos a lugar nenhum. Olhe pelos nossos, Senhor. Não deixe, Senhor, prevalecer a mentira do diabo. Não, Senhor. O Senhor mostrará a verdade que estará em testemunho na nossa boca. E nós não vamos retroceder. Nós vamos continuar pela fé. Nós vamos continuar pela perseverança e principalmente pelo amor ao Senhor. Que, irmãos, o Senhor deu o seu filho para morrer por nós. Que amor é esse, né? E nós fazemos tão pouco para Jesus. Vamos pensar e refletir, né? Nós deveremos ter obediência, temor, nós deveremos ter amor por Jesus, que deu a vida do seu filho por nós, para nos salvar. Nós não éramos merecedores de nada, mas pela graça nós somos salvos. Amém? Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. E eu tenho sentido, irmãos, esse amor de Deus sobre a minha vida. Quem está passando por tribulações vai sentir esse amor de Deus sobre a sua vida. Um amor que transborda em você algo diferente, né? Que são os frutos do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Um beijo no coração de todos. Um abraço bem apertado. E fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E que essa semana será uma semana de quê? De paz que excede todo entendimento no seu lar. De amor, de saúde, de fé, de perseverança, de união, de cumplicidade, né? De empatia, tudo que o Senhor deseja para nós. Nós vamos viver nessa terra. Amém? As promessas do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então, nós temos que buscar sempre, não importa a situação. E outra coisa, nós não temos que buscar o Senhor por interesse. Não. Aprenda a buscar o Senhor porque você necessita do Senhor. Você precisa do Senhor. É isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia.